vamos fazer a leitura do Salmo 45, lição 11, os livros poéticos, a anatomia da alma. A lição tem a finalidade de estudar um pouquinho a poesia que aparece na Bíblia, mais especificamente no livro dos Salmos. Então é bom a gente ler esse salmo, porque a gente vai perceber que ele é um dos salmos, né? Tem bastante palavras aqui de poesia. Vamos também ler em uma só voz, Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso, Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente. Pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, álhas, cássia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra, à tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, a ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda a formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei, as virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão no palácio do rei, em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu o farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todos sempre. Amém. Na lição 7, lição que o presbítero Obed deu, nós já estudamos um pouquinho o tema gêneros literários do Antigo Testamento, e entre esses gêneros tinha a poesia hebraica. E nós observamos que em vários livros do Antigo Testamento nós podemos encontrar poesia. É uma das formas, né, que Deus proporcionou para escrever a sua palavra. E realmente poesia chama atenção, né? Da mesma forma que a música chama atenção pela melodia, quando é cantada, pela letra, a poesia chama atenção pelas suas rimas, pela linguagem bonita, uma linguagem diferente, uma linguagem que é, digamos assim, mais pensada, mais organizada. E nós temos então na Bíblia poesia. Nosso tema da lição fala a respeito do Antigo Testamento, né, principalmente, valorizando toda a Bíblia, mas dando-nos a atenção para que a gente possa ler mais o Antigo Testamento. E com certeza, tanto
a poesia é importante, como os salmos, que tem na sua maioria poesia, são os textos mais lidos do Antigo Testamento, porque eles realmente apegam, né? Nós podemos nos apegar a essa linguagem tão bonita. A questão dos salmos é o que nós vamos então nos focar hoje, né? Não vamos falar sobre outras passagens, tendo os salmos como exemplo da questão de o que é a poesia bíblica, como ela é escrita, em relação à questão aqui que nós podemos aprender um pouquinho mais sobre isto. Aqui também fala a respeito da importância dos salmos, principalmente em relação a momentos difíceis na história, quando as pessoas se apegaram aos salmos. Dá exemplo aqui, em 1668 a 1688, uma época difícil, quando presbiterianos escoceses foram perseguidos e mortos na Escócia, e aí os salmos ocupam um lugar especial no coração do povo. Com certeza, quando nós começamos a falar dessa questão da pandemia, a primeira coisa que nós pegamos e começamos a estudar foi o Salmo, acho que era 27, né? Salmo 27, Salmo 46, nós nos apegamos às palavras dos salmistas, que mostram essa questão de Deus ajudando no momento da maior dificuldade, o salmista muitas vezes colocando o seu clamor, a sua dor diante do Senhor, e de uma forma muito bonita, que é a poesia. João Calvino, falando sobre o livro dos Salmos, ele diz: tenho por costume denominar este livro, e creio, não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como um espelho. Então, o que ele quer dizer? Vários tipos de sentimentos. Nós passamos por tantos sentimentos, né? Interessante, a gente fala dos sentimentos, a gente tem visto como as pessoas estão, digamos assim, doentes emocionalmente, com problemas em relação aos sentimentos. E o sentimento não é uma coisa só, né? Tristeza, alegria, raiva, perplexidade, angústia, deleite, dúvida, emoção de todo tipo. E como lidar com essas emoções aí tão conflitantes? Então ele diz que nos Salmos a gente encontra, e aí a gente encontra um igual a gente, que está lá passando por um momento de dúvida, por um momento de tristeza, até mesmo por um momento de muita alegria, exultando, e nós nos vemos nos salmistas. Mas vamos lá então, vamos aqui, primeiro ponto, características da poesia hebraica. Vai separar aqui 3, paralelismo, quiasmo, acróstico. Não é tão importante a gente decorar esses nomes, mesmo porque a gente vai fazer uma prova, né? Não é o termo em si é importante, mas é o que ele significa, e a gente vai percebendo aqui que a gente conhece já um pouquinho disto, a gente vai ter mais uma oportunidade de relembrar, tá? Então, começando pelo A, paralelismo. Paralelismo nós temos aqui 3. Paralelismo sinônimico, paralelismo antitético e paralelismo sintético. Eu disse que a gente não precisa se preocupar com as palavras, mas não vamos deixar de falar as palavras, né? Elas não são tão difíceis como parecem. Bom, paralelismo dá para entender o que é, né? Alguma coisa paralela à outra, ou seja, é uma correspondência de conceitos, 2 sentenças, uma ajudando a outra, uma completando a outra, e aí a gente vai ver até mesmo aqui uma contrariando a outra. Ideias paralelas são muito importantes. Às vezes a gente gosta de coisas lá, fala direto já, né? É resumido, fala numa frase. Sim, é importante, mas para que aquela frase venha se fixar, é necessário
um todo. É necessário um contexto, aplicações, ilustrações. Isso vai fazer com que aquela frase se firme. Então, por exemplo, hoje a gente falou, nós somos um povo chamado para evangelização. Acabou a mensagem, né? Vamos para a próxima, né? Mas para que aquilo se firme, nós podemos ver outros textos, outras passagens, por que nós somos chamados, né? Qual a nossa condição, se isso é um privilégio, se isso é uma responsabilidade, e tudo isso vai acrescentando ideia a uma frase, a um título, senão a gente teria só títulos, né? E os salmos, eles são escritos dessa forma, para fixar uma ideia. Então, a ideia dessas poesias, aqui no caso nós estamos falando sobre paralelismo, eles são para fixar a ideia daquilo que o texto quer ensinar. Paralelismo é uma característica da poesia hebraica. A própria questão da poesia é uma característica dessa linguagem, dessa escrita hebraica. 3 tipos. Sinonímico. O que é sinonímico? Vem de sinônimo. O que é sinônimo? Uma palavra que tem significado semelhante a outra. É um sinônimo. Então, um paralelismo, uma frase completando a outra, ou seja, são 2 frases que a primeira é parecida com a segunda, ou a segunda ela traz a mesma essência com palavras diferentes. Aqui está dizendo que o paralelismo sinônimo aqui não necessariamente é a equivalência dos termos, palavras bem iguais, mas a equivalência das ideias. A ideia primeira, ela é reafirmada na ideia segunda, né? Usando aqui o mesmo pensamento com vocábulos diferentes. Bom, isso fica muito mais fácil nos exemplos. Por exemplo, temos aqui alguns destes exemplos. Salmo 6:9. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Não é igual? O Senhor acolhe a minha oração, não é a mesma coisa de falar que o Senhor ouviu a minha súplica? Também é a mesma coisa de você falar, o Senhor tem prazer em ouvir o meu clamor. Você vai mudando as frases para afirmar uma ideia. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Mente é a mesma coisa que coração na Bíblia. Então, sonda-me o coração. Você poderia falar, sonda a minha mente e conhece o meu coração, também daria certo. E assim, nós temos mais este exemplo. Então, paralelismo, sinônimo, semelhante. Paralelismo antitético. Se o sinônimo é semelhante, o antitético vem da palavra antítese. Antítese é que se opõe, que tem sentido contrário. E aí então uma frase vai ter o sentido contrário na outra, não que ela vai se contradizer, mas é uma frase que vai trazer uma ideia contrária, uma ideia diferente da primeira, não vai firmar a primeira ideia, mas vai trazer uma ideia diferente, mas dentro do mesmo contexto. É muito mais fácil quando se tem um exemplo, né? Por exemplo, aqui Salmo 1:6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui você percebe que é uma antítese, é algo contrário. A ideia é a mesma, que o Senhor conhece um e desconhece o outro. O Senhor ama um e odeia o outro. Tem muitas passagens bíblicas assim, né? O Senhor ama o justo e vem com a sua ira sobre o ímpio. Lembra quando nós estudamos 2 Pedro, 1 Pedro, vários momentos essa palavra era citada, que o Senhor Deus é contra os falsos profetas, mas Ele ama, Ele acolhe, Ele ajuda todos aqueles que estão buscando, que estão o amando, que estão andando em justiça, e assim por diante. Aqui no Salmo 37 também, no versículo 9 tem:
Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É uma ideia bem parecida, né? Mas existem outros também assim. Terceiro paralelismo, chamado sintético. Sintético vem de síntese, elementos diferentes que se completam. Repare que lá no primeiro paralelismo era uma frase mais ou menos sinônima, parecida, bem semelhante, que se completava. Aqui são frases diferentes, mas também que se completam. A segunda linha tem como função completar a ideia da primeira. Exemplo, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Repare que já não é bem idêntico à segunda frase da primeira. A primeira frase falou que a lei do Senhor é perfeita. Agora já falou sobre a fidelidade da palavra, dos testemunhos do Senhor, da lei do Senhor. Primeiro falou que ele restaura a alma. No segundo falou que ele dá sabedoria aos simples. Então são ideias até que semelhantes, mas diferentes. Onde você vai no leque completando. Esse tipo de linguagem é muito interessante, porque nunca se torna cansativo. Eu gostava muito das aulas do reverendo Heber Campos, o tempo que eu estudei com ele, porque ele tinha um dom maravilhoso de falar a mesma coisa por horas, e não cansava, porque a cada vez que ele repetia, ele acrescentava algo, e aí acrescentando algo, e você ficava pensando, nossa, mas como que dá para desdobrar mais ainda essa ideia, né? É uma ideia que você parece que já esgotou, e de repente a pessoa tem mais um argumento, e sempre voltando ao anterior para ir mais um pouco à frente, e assim a palavra de Deus, que ela vai se desdobrando nas suas ideias, e vai crescendo aí o significado para nós e nos ensinando. Então, ponto 1, paralelismo. 3 tipos de paralelismo, quando temos aqui 2 pensamentos, ou pensamentos que se completam, ou que são contrários, ou que são iguais. Ponto B, quiasmo. Não sei porque que eu achei que isso aqui era quiaísmo. Toda hora eu falava quiaísmo, agora que eu aprendi que é quiasmo. E quase saiu quiaísmo aqui. É quiasmo mesmo, né, irmãos? Quiasmo, disposição cruzada simétrica. Até uma vez eu falei a respeito disso, que tem alguns salmos que eles, vamos dizer assim, tem 12 versículos. O primeiro é igual ao 12º, o segundo é igual ao 11º, eles vão se cruzando e se encontrando. As palavras são iguais, as palavras são parecidas. No caso aqui da ideia de X, de cruzar uma ideia, o exemplo dado no Salmo 8, a ideia cruzada aqui é a excelência de Deus. Vamos abrir aqui, que aqui na revista não tem o Salmo 8. A ideia é cruzar. Primeiro ele fala da excelência de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Continua falando sobre o poder de Deus. Pois expusestes nos céus a tua majestade. E aí lá no versículo 4, ele vai falar do homem. O que falou a respeito de Deus? Da magnitude, da grandiosidade de Deus. E o que vai falar do homem no versículo 4? Da pequenez do homem. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Mas ao mesmo tempo que falou do homem como pequeno, já no versículo 5 vai falar do homem como grande. Fizeste-nos, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sobre os seus pés tudo lhe pusestes. Ele vai terminar lá no versículo 8, 9 aqui, falando da grandiosidade de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, qual magnífico em toda a terra é o teu nome. Exatamente igual ao versículo 1. Então
percebe como é interessante a gente fazer esse tipo de comparação? Quando você fala de alguma coisa, você compara a outra, fica muito mais fácil. Você pode falar, nossa, essa comida é muito boa. Comparada ao quê? Aí você dá um outro exemplo, né? Não, comparada a sei lá o quê. A outra coisa lá. Aí você tem um paralelo, você tem um X, e você percebe a diferença. Além disso, essas ideias vão, como uma poesia, completando, né? Por isso que às vezes a gente lê, sempre a gente lê nos cultos dos Salmos, e você vê a solenidade, a forma como essa palavra fala completamente. E a gente nem está analisando que isso acontece por ser uma poesia, por ter um paralelismo, por ter um quiasmo e etc. Eu vou falar o último aqui, depois eu passo a palavra para os irmãos aí me ajudarem um pouco. O último aqui chama acróstico. Acróstico a gente conhece mais, né? Principalmente na SAF ou nas sociedades internas, quando se faz um acróstico. É você pegar a primeira letra, por exemplo, de uma palavra. No caso, na Bíblia, nos Salmos, a maioria das vezes é a sequência do alfabeto hebraico. O maior exemplo aqui é o Salmo 119. Como diz aqui, ele é composto de 22 estrofes e cada uma começa com uma letra alfabética hebraica. Então, 8 versículos com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Cada um dos versículos sempre começa com a letra Aleph. Na nossa Bíblia não vai dar para ver, porque nós estamos aqui em português, então a tradução tira essa ideia do acróstico. Mas a gente sabe muito bem, né, o que significa isso. Tinha muito em homenagem, homem presbiteriano, H, honesto, aí eu vou parar para aí, né, porque não... Mas a gente fazer o tal do acróstico. Para que serve um acróstico? Uma ideia é auxílio na memorização. Acho que às vezes a gente faz um acróstico quando quer guardar uma senha nova. Não sei quem usa senha com palavras, né? O Senhor é meu pastor. Então você pega a primeira letra de cada uma, O, S, E, M, P. Aí você criou uma senha de 5 letras. Para você lembrar dessa senha, o Senhor é o meu pastor. Então você cria uma senha. Aí você põe essa letra 23. Deve existir muito essa senha, viu? Não copia não, mas dá, não dá? O, S, M, P. Só 4, né? Não é 5 não. O Senhor é... não, tem o E. M, P. 23. Criou uma senha. Para lembrar da senha, você só coloca lá. Banco tal senha. Está lá. Difícil essa história de senha, né? É uma confusão. Fala que a gente tem que trocar de senha quase, tipo assim, troca de senha cada tantos meses. Mas tem 300 senhas. Se você trocar cada tantos meses 300 senhas, não dá. Aí não coloca a mesma senha em 2, 3 lugares diferentes. Não tem jeito. Mas voltando aqui à Bíblia, arranjo acróstico é essa ideia de você colocar, então, escrever textos com uma sequência de letras, ou de uma palavra, ou de um alfabeto, ou de alguma coisa assim. Então, irmãos, nós concluímos essa primeira parte. Ponto 1. Características da poesia hebraica. Alguém quer nos ajudar? Falar alguma coisa? Perguntar? Eu disse, pastor, outro dia que a gente tem dificuldade, a gente não sabe ler. Eu tenho essa dificuldade. Parece que quando eu falo isso, eu estou falando das outras pessoas. Não. Eu tenho essa dificuldade de me encaixar nesse tipo de leitura. Então, desde aquela lição para cá, eu venho me preocupando
quando eu estou lendo, a entender dessa forma. Fica muito mais fácil e muito mais agradável a leitura. Porque se eu não entendo o que eu estou lendo, a leitura fica sem graça. E a partir do momento que eu me esforço nesse aspecto, eu começo, de certa forma, a meditar mais na palavra, aquilo que você falou. Senhor, meu pastor, nada me faltará. É uma ideia de um pensamento em si, daquilo que você vai guardar. Esquece a senha, mas aquilo que você vai guardar realmente no coração. Como que eu vou guardar algo que eu não estou entendendo? Ou seja, qual o valor disso? Nenhum. Por isso que eu disse que a gente não sabe ler. Quando eu estava na escola, uma professora falou assim: você quer entender um texto? Acha primeiro o verbo do texto, ou o primeiro verbo no texto. Aí você vai começar a entender o texto. Isso quer dizer o quê? Aprender a ler. Nós sabemos ler, lemos tudo que aparece na frente, mas nós entendemos. Eu me lembro lá do oficial de Candace, ele vinha lendo o profeta Isaías e o Felipe aproxima-se dele: você sabe o que você está lendo? Claro que ele sabia ler, mas ele falou: como que eu vou saber se não há quem me ajude? Então acho que essa lição principalmente vem confirmando a mim essa dificuldade que a gente tem de aprender a ler. E eu tenho isso, não estou querendo falar para os outros não, claro que todo mundo tem. Se a gente ficar de olho, a gente vai ver que todo mundo tem um monte de dificuldade, mas a partir de mim, essa dificuldade, essas lições vêm me ajudando a esclarecer um pouco. Agora, eu preciso me esforçar para que isso se torne realidade na minha vida, senão não. Senão não. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ela é a sequência uma coisa da outra. A gente vai começando por aí, vai começando das vogais para a gente aprender a ler. Então é preciso, onde eu quero chegar? É preciso estudar, é preciso meditar naquilo que se lê. Por isso que eu tenho essa prática. Acordo à noite. Agora eu comecei a abrir aqui, enquanto o senhor estava lendo lá 1 Pedro, não sei antes, está falando lá atrás: sede santos, porque eu sou santo. O que significa ser santo? Como eu vou ser santo, como Deus está pedindo ali, sede santos, como eu sou santo? Não é impossível. Bom, então estou fora. Não, claro que não. É preciso aprender a ler, é preciso eu meditar nisso, é preciso eu pôr ordem naquilo que eu estou lendo, porque senão não tem sabor a leitura. Não tem. A partir do momento que eu começo a entender realmente aquilo que eu estou lendo, o que aquilo quer dizer para mim, o que aquilo quis dizer em outra época, aí sim, aí eu começo a ter sabor e eu começo a ter prazer em meditar na palavra de Deus. A lição para mim. Verdade. E os Salmos, ele tem essa característica de ajudar, porque não precisa ser um leitor muito erudito para entender um salmo como: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou o salmo primeiro, que nós vamos comentar daqui a pouco, né? Quando fala, né, a respeito daquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. São palavras bonitas, simples, que falam, né, feliz o homem. E aí a gente vai percebendo que é mais fácil. Uma outra questão também, às vezes não é nem a questão de não saber ler, mas um pouco não saber ler, porque o problema é que a gente lê um versículo e quer entender, né? Mas a gente tem que, sobre o que está falando esse versículo, qual é o contexto, o que esse termo significa. E aí entra na questão do contexto lá da época. A gente estudou aqui algumas semanas sobre com seus inimigos à porta. Que porta é essa? Aí lá a gente estudou que era na porta, que era um lugar na cidade, na entrada da cidade, onde as pessoas se reuniam para julgar o que era certo ou errado. Então muda todo o contexto quando a gente entende um versículo e amplia a nossa visão. Então nos falta muito essa questão da exposição bíblica. Quando nós estudamos um texto, nós temos que estudá-lo completo.
Hoje mesmo a gente leu alguns versículos de Jesus subindo aos céus. Quando a gente dá um contexto, ó, Jesus estava subindo aos céus. E aí, ele diz que vocês receberão poder e serão testemunhas. Então, se você lê um versículo isolado, às vezes você, mas por que esse texto está falando isso? Recebereis poder ou descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Ah, mas é porque Jesus está... Então, tudo tem um contexto. E aí requer tempo para estudar, atenção, né? Que o mais difícil mesmo é que quando a gente percebe que a gente quer entender o que a gente quer, né? Você lê lá a Bíblia, olha como a Bíblia falou diferente. Não, mas peraí, a Bíblia não falou diferente. Você que torceu a Bíblia para que ela falasse isso. Tem esse lado também, né? A Bíblia ela fala várias coisas, mas às vezes a pessoa quer que a Bíblia fale o que ela quer ouvir. Nós temos que tomar cuidado, pastor. O objetivo da lição aqui, para a gente aprender a amar o Velho Testamento como a gente ama o Novo Testamento. Uhum. A importância é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Claro que muitas vezes a gente tem pessoas que não gostam de ler Juízes, por exemplo. Deuteronômios. Os profetas maiores ou menores. Tem algumas palavras lá que a gente não vai conseguir entender. Mas a gente tem que ler. Apenas leia. Leia, porque na hora certa, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos quando ele ascendeu, e no seu ministério aqui terreno, não se preocupe com o que vão falar naquela hora. Não se preocupe com o que vão falar naquela hora. O Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. Mas o que é a palavra que Deus vai pôr? Deus vai mandar alguém que nunca leu a Bíblia? Claro, por certo, Deus vai usar tal pessoa, como usou na história da igreja, na história bíblica. Deus usou muitas pessoas que nunca professaram o nome dele, em determinada ocasião. Mas o que é? Você tem que estar lendo a Bíblia. O que nós não podemos falar, não entendo a Bíblia, eu não entendo o que eu estou lendo a Bíblia, por isso não vou ler a Bíblia. Não. A palavra de Deus fala, lê. O próprio Jesus Cristo falava para os seus discípulos, quem lê, entenda. Quem ouça, entenda. Mas, ou seja, nós não podemos nos privar desse momento e dizer, não, eu estou lendo o Salmo que não estou entendendo. Vou deixar de ler. Não. Leia, apenas leia. A hora certa, Deus vai dar a interpretação de vida na ocasião que for. O senhor mesmo, o senhor pastor pregador da palavra de Deus, sendo usado por Deus aqui, o senhor está pregando, o senhor mesmo falou que tem hora que eu escrevo alguma coisa que eu nem sei porque é inspiração divina. É Deus usando o senhor para pregar a palavra dele através do livro devocional e outros meios que Deus tem usado, e o professor da escola dominical para usar a palavra. Mas o que é? Leia. Tem um presbítero da minha igreja lá na Nova Campina, antigamente, ele falava, a gente não pode se ater apenas aos salmos, porque muitas vezes a gente quer se ler só salmos, o que ele quis dizer, eu entendi o que ele quis dizer. Muitas vezes a gente usa os salmos, só salmos, e usa como preconceito, não lê outros. Ele quis dizer que a gente pode ser um pouco preconceituoso com a palavra de Deus, com os demais textos, com os demais livros da palavra de Deus. E a gente quer muitas vezes ler só aquilo que é mais de fácil compreensão. Não, vamos ler a Bíblia. É uma chamada à atenção da igreja, principalmente nós presbiterianos, para ler, dar uma atenção ao Velho Testamento, como a gente tem dado ao Novo Testamento. Uma coisa que você falou que eu lembrei, não é ser erudito, né? A ideia não é você saber tudo, tem que fazer teologia, não sei o que para entender, não. Às vezes é um pouquinho mais de atenção. Se você quiser mais um pouco, como eu sempre falo, né? Compre uma Bíblia de estudo. Hoje em dia tem Bíblias de estudo muito baratas, para você ter uma referência, né? Lá nessa Bíblia de estudo, no início de cada livro tem um resumo. Fica muito mais fácil para a gente aprender. E os comentários também. E essa questão de não saber tudo, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo num mundo rápido, todo mundo com pressa, todo mundo quer resolver tudo. E ninguém presta atenção. Você já viu quando você manda uma mensagem para alguém? Por exemplo, você vai vender uma coisa, Natália, você manda uma mensagem, pote tal, 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 preço tal. Aí a pessoa, daqui a pouco ela responde, quanto é? Está aí na mensagem. A pessoa só leu a primeira parte, pote tal. Ela não lê até o fim. Aí você fala, é tanto. Aí a pessoa vem, mas divide. Está aí. Era tanto, dividido. Então, nós estamos assim, eu dei um exemplo assim, bobo, banal, mas é assim que acontece. Muitas vezes a gente lê uma coisa, mas não para nas palavras.
não presta atenção, não faz uma aplicação. E aí, voltando para os Salmos, isso que é interessante dos Salmos, que ele já ajuda, porque ele sabe que na primeira frase a gente não vai entender, então tem uma segunda, né? O Senhor é bom, aí depois o Senhor repete a mesma coisa para a gente entender. Uma coisa curiosa, por que será que a gente não consegue guardar na primeira vez quando é anunciado um texto bíblico para ler? Está na liturgia aqui. Um presbítero ou eu falo, vamos ler o Salmo 73, de 3 a 12. Se não falar a segunda vez, irmão presbítero, tem que falar a segunda vez. É que agora a gente às vezes aparece ali, já facilita. Mas vocês entenderam o que acontece? Parece que a nossa memória não guarda. Aí o que é para ler mesmo? Ou seja, nós somos mal acostumados. A gente não tem uma questão aí de maior atenção às coisas. E é assim, você dá um aviso, todo mundo está olhando para você, mas onde que é? Acabou de falar que é domingo, que é tal hora, que tantas pessoas. Então, nós precisamos dar mais atenção. E aí vem aquela questão, né? Quando nos interessa, falou uma vez, você já entendeu, né? Já guardou, né? Vou te dar um aumento. Opa, não esquece. Mas tá bom. Então vamos para o ponto 2, o propósito dos Salmos. Os Salmos foram escritos como orações e cânticos, palavras humanas dirigidas a Deus. Os Salmos aqui, vamos separar como se fossem pontinhos aqui, nos ensinam a orar e louvar. Às vezes a gente tem dificuldade de orar, lê um salmo, você vai ver como os salmistas oravam. Cantar, salmos são cânticos, né? são músicas para nós. Nós aprendemos a louvar a Deus. Mas também são instruções a respeito da sabedoria, da vida. E aí tem um ponto A, felicidade, B, santidade. Então, são fatores aqui que a gente vai ver nos Salmos. O Salmo 1, por exemplo, ele fala sobre felicidade. É uma abertura, ele abre, né? Os livros dos Salmos são abertos com esse cântico maravilhoso que fala da felicidade. A palavra bem-aventurado, diz aqui na nossa lição, aparece 28 vezes nos Salmos. Dá até para a gente fazer uma busca nos Salmos, né, da palavra bem-aventurado e estudar todas as vezes que ela aparece. Então, os Salmos, como toda a Bíblia, vai falar sobre o que é a felicidade do homem. Instrução a respeito de como alcançar a verdadeira felicidade. É um tema tão comum, né? Tem vários livros aí escritos sobre isso. Livros de autoajuda, as pessoas falando sobre a felicidade. E aí a gente vai ver, olha, o Salmo 1, ele é um texto muito especial, fala sobre isso. Como alcançar a felicidade, a verdadeira felicidade. E aí a gente vai ver que o ponto 1 está bem ligado ao 2, porque fala como cultivar a santidade. E a gente vai ver que o Salmo 1 ensina que a felicidade está atrelada à santidade, ao temor do Senhor, a viver como um cristão, a viver em santidade, a amar a Deus, a palavra, a rejeitar o caminho dos ímpios. Você rejeita e você acolhe. Olha a poesia aí também, né? Com palavras contrárias aqui. Você não vai andar no conselho, no caminho dos pecadores, mas você antes vai ler a palavra, a lei do Senhor, meditar nela dia e noite. Esse é o homem bem-aventurado, o que tem o seu prazer na lei do Senhor. E aí vai falar sobre como vive esse homem, o homem feliz. Ele vive como uma árvore que no devido tempo dá o seu fruto, que a folhagem não murcha, tudo que faz é bem sucedido. A natureza é interessante, né? Você vê lá
aparentemente a gente nem dá comida para a árvore, né? Ela toma lá sua aguinha lá, e está firme, verde. Quantos anos? Eu lembro quando o Odair foi lá em casa e pegou o pé de acerola, e eu pedi para ele cortar tudo que tinha lá, né? Ele levou literalmente, cortou, ficou só um toquinho assim pequenininho lá no pé de acerola. Falei, pronto, nunca mais, né? Virou uma árvore imensa, estou precisando chamar ele de novo lá para cortar. Que coisa enorme, não? Quem faz nada por ele e dá o fruto. Então a gente percebe aqui que está fazendo uma comparação com o homem que teme ao Senhor, com o homem que tem prazer na lei do Senhor. Essa lei é como vida para uma árvore, que dá esta saúde para a árvore. No ponto santidade aqui tem outros exemplos de salmos. Por exemplo, aqui nós vemos a ênfase da palavra, a ênfase dos salmos como meio de graça que converte a alma, Salmo 19:7, que dá sabedoria, 19:8, que protege, 119:11, protege da queda, tem em vista a vida piedosa e santa. Então são vários exemplos. O Salmo 165 diz: graça, paz, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então a gente aprende nos Salmos. Você quer ser feliz? Você ame a lei do Senhor, viva de forma santa. É uma receita oportuna para nós sempre. Nós alcançamos bens estimáveis. É como foi o nosso estudo de Judas na quarta-feira. A gente falou um pouquinho aqui nessas páginas iniciais de Judas, e esse texto fala que nós somos guardados, chamados, amados, guardados, temos uma vida de misericórdia, paz e amor. Então ele fala a respeito dessa vida do cristão, que é a vida de felicidade. Que é uma vida que nós podemos viver em paz. O que eu queria chamar a atenção agora, que eu lembrei aqui, é a primeira palavra, quando de Judas, servo de Jesus. Aí nós falamos que aparentemente ser servo é alguma coisa que demanda você não ter opiniões próprias, você se humilhar, mas não há nada melhor para nós do que ser servo de Jesus. Quantos estão tristes aí? Eu não tenho felicidade porque eu não alcancei isso, porque eu não conquistei aquilo. Lembra que eu falei, acho que foi de manhã, acho que não foi na aula ainda, né, sobre a questão emocional, ou foi agora já? Agora, né? Muitos problemas emocionais que nós temos é por carências que nós alimentamos desnecessariamente. Mas eu sou triste porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E realmente é difícil, mas a vida ela é composta de limitações. Mas mais feliz eu sou porque eu sou servo de Jesus. Então, melhor do que ser rei neste mundo é ser servo de Jesus. Foi essa frase que foi falada na quarta-feira. O que é ser rei nesse mundo? É ter dinheiro, é ter posição, é ter tantas coisas aí que é uma lista, né, que não precisa nem falar, todo mundo sabe que lista é essa. Uma família com filhos saudáveis e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. A gente pode perder uma ou outra coisa, não dá para ter tudo nesse mundo. Tem que olhar pelo que a gente já tem, né? As coisas boas que a gente já tem. Tudo a gente não vai ter. Uma coisa sempre vai estar faltando. No que se diz a respeito à vida material, à vida física. Mas sendo servo de Jesus, a gente tem tudo, a gente tem a felicidade. Então, por isso que a gente percebe, né, esse ensino tão importante. Ponto 3, os Salmos e Cristo. Se alguém quiser falar antes um pouquinho, terminando aqui o ponto 2. O ponto 2
fala a respeito do propósito dos Salmos. Qual é o propósito dos Salmos? Aqui fala sobre felicidade e santidade. Eu falei outro dia, pastor, que esse Salmo primeiro, ele começa dizendo aquilo que o senhor já disse. Quando ele chega no verso 3, ele fala que aquele que segue esses ensinamentos é como uma árvore plantada. E quando se planta num lugar estratégico. É interessante isso. Porque se vai plantar uma árvore, você não vai plantar em qualquer lugar. Você pode até errar o lugar de se plantar. Mas nesse caso, não. Porque ela é uma vida baseada na palavra de Deus. E nesse finalzinho desse texto aqui, que no verso 165, ele completa esse texto. Quando ele fala que no devido tempo dá o fruto, tudo quando ele faz será bem sucedido. O que está dizendo aqui? Resume bem a mensagem do livro. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Como você está falando de paralelismo, está falando as mesmas palavras de lá, do Salmo 1, aqui, sem margem de erro, de falha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Para quem? Para aquele que está ligado corretamente na palavra de Deus. Então é interessante isso. E eu friso bem essa história da árvore. A árvore é uma árvore plantada num lugar estratégico. Ela não nasceu por acaso ali. Por quê? Porque ela está orientada na verdadeira receita que a palavra de Deus faz nas nossas vidas. Dentro desse ponto do presbítero, é aquele ponto lá da semeadura. Jesus Cristo plantou várias sementes, não. A mesma semente em vários determinados níveis de solo. Aqui caiu um bom solo, o que ela fez? Produziu a 100 por 1. Não é verdade? Então, graças a Deus, porque Deus tem plantado esta palavra no nosso coração, um solo preparado por Ele, não que nós temos. O solo, nós que preparamos o solo, é preparado pelo próprio Deus. Mas essa palavra vai produzir a quantos por 1? Porque vai levar a mensagem de vida e ela é plantada junto à corrente de água. Essa corrente de água é o rio, que é o próprio Deus que sustenta e rega essa árvore, porque ela seja uma árvore feliz. O senhor falou a respeito de felicidade, que está falando no tópico 2 aqui, e uma vida de santidade. Eu sempre pego no pé do Isaac lá em casa, lá, a respeito de... Pai, eu quero carrinho tal, pai, eu quero tal coisa. Eu falei, mas engraçado, ficar bravo porque eu quero ler a Bíblia, e ficar bravo porque eu quero estudar a palavra de Deus, ficar bravo porque eu tenho que ir na igreja, isso eu acho engraçado, a gente não vê. Então a gente tem que batalhar com isso, com a gente mesmo. Parece que a gente, essas coisas, a gente não tem tanto prazer. O senhor falou aí dos bens materiais, o quanto a gente está brigando essa semana, uma semana tumultuosa, onde nós ficamos mais pobres essa semana, por causa da nossa economia, que está uma variação tão grande, e a gente vê a batalha do homem pela busca do danado dinheiro, né? E a gente parece que não, vou brigar, vou lutar um pouco para minhas ações espirituais cresçam mais, tenha maior valor. Então a gente tem que pensar, né? O que o espiritual está valendo mais na vida, porque a palavra está falando para o crente, né? É o crente. Interessante como os assuntos vão se desdobrando. O que eu lembrei também em relação à questão aí, é a diferença que a felicidade que o mundo prega e a felicidade que a palavra de Deus prega. A felicidade que o mundo prega é acredite em você mesmo, você pode conseguir, você pode conquistar, você é o melhor de si mesmo e tal. E a felicidade que a Bíblia prega é uma felicidade que depende, você precisa estar plantado, você depende de Deus, você precisa ser servo de Deus, e quando você é servo, você é feliz. Então nós percebemos que a Bíblia traz essa ilustração da árvore que é muito rica. O que é uma árvore desplantada? Eu citei lá o pé de acerola, cortou, mas estava plantada, tinha raiz, não estava morta. Se tivesse tirado, colocado do lado ali, o toco vai se perder, vai ser queimado. Então, se não estivermos plantados na verdade, que é a ideia do semeador, se a gente não tiver plantado, se essa palavra não estiver plantada aí, se nós não estivermos plantados em Deus,
na palavra, nós não somos nada, nós murchamos. Os Salmos e Cristo é o terceiro e último ponto. Aqui a Bíblia, né, toda a palavra de Deus, ela é útil, ela é oportuna. E o texto que está falando que Paulo diz que nós devemos ter essa palavra de Cristo, deixá-la habitar em nós. E mais uma vez a revista ressalta essa ideia de que quando Paulo diz a palavra, ele está falando do Velho Testamento, que era a palavra que eles tinham naquele momento. E também toda a palavra. E essa palavra fala a respeito de Cristo. E aí entra esse tema, irmãos, tão oportuno, que Cristo não está lá só no Novo Testamento, né? Nós sabemos que a palavra e que Cristo está em toda a Bíblia, desde Gênesis, nós vemos que é uma mensagem de Cristo. Exaltam a Deus. Salmos são hinos que expressam nosso louvor a Deus. Vou ler aqui rapidinho, ó. Salmo 104, 24, Deus é louvado, o nosso Criador. Salmo 107, 1 e 2, o louvor tem como motivo a nossa redenção. E o que isso tem a ver com Jesus? Tudo, porque lá no Novo Testamento vai falar que Jesus é o nosso Criador, que Jesus é o nosso Redentor. Então, Antigo e Novo Testamento, eles estão sempre juntos. E nós percebemos aí vários salmos, por exemplo, alguns salmos como salmos de lamento, que são salmos que proferem as mesmas palavras que Jesus proferiu. Davi escreveu: Deus meu, por que me desamparaste? São palavras que nós encontramos lá em Mateus 27. O Salmo 22 fala de Jesus como mediador da nova aliança, unido com o seu povo. Então essa união, né? A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E os salmos reais é de rei, tá? Não é de real, de verdadeiro, não. Salmos reais. Momentos nos salmos ou na palavra, quando fala-se de reis humanos, que eram entronizados, mas são expressões proféticas da vinda do verdadeiro rei, adoração ao verdadeiro rei. E aí a gente volta lá no nosso salmo da leitura. Qual foi o salmo da leitura? Salmo 45. É um exemplo bom para a gente falar sobre isso aqui, sobre os salmos de reis. Olha como é importante a gente ler e estudar. Eu creio que a gente leu esse salmo aqui já muitas vezes, né? Principalmente na liturgia. Vocês pararam para pensar, ou nós paramos para pensar, que esse salmo é um poeta agradecendo a oportunidade que ele teve de escrever um cântico para o casamento do rei? É isso aqui. Não é interessante? Então, uma ideia que às vezes a gente não parou para pensar. E olha agora, deixa eu chegar lá no Salmo 45. Olha como começa: de boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro que compus, a minha língua é como pena de habilidoso escritor. Ou seja, ele pôde escrever, ao rei consagro que compus. Eu estou escrevendo ao rei, estou consagrando, estou entregando ao rei. E aí no versículo 2, já é o que ele escreveu. Ele escreveu como se fosse uma noiva falando ao noivo. Versículo 2: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, pois nos seus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Então a noiva falando para o seu noivo: Você é formoso, Deus te abençoou. E aí, se a gente for ler essa descrição, muitas vezes relacionada à noiva e o noivo, nós não vamos ter tempo aqui, e nem também estou preparado para isso, né, para falar versículo por versículo. Nós vamos perceber que há essa similaridade, noivo e noiva, a gente lembra de Cristo e a igreja, há a questão da adoração ao rei com a adoração a Jesus. Olha, por exemplo, versículo 12,
Não, espera aí um pouquinho. É o 10 que eu queria falar agora. São vários versículos, mas eu quero atender ao 10. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura. Olha que simbologia que temos aqui. É uma exortação à noiva, que ela deveria o quê? Se afastar de tudo, da sua família, daquilo que ela ama, e dar atenção ao rei. Então olha que bonito, né? A gente percebe que é uma alusão à vida, à igreja. Você deve deixar a sua terra, deve deixar os seus parentes, deve deixar as suas preocupações, aquilo que você acha mais importante, porque o mais importante é agradar ao rei, é dar atenção ao rei. Aí na sequência, e o rei cobiçará a tua formosura, ele é o seu Senhor, inclina-te perante ele, e assim por diante, né? Então a gente vê essas descrições todas aqui. E rei é sempre uma alusão a Jesus. Lembra na semana passada, nós falamos que alguns reis surgiram, mas nenhum deles foi capaz de cumprir aquilo que estava estipulado, né? Ser realmente o rei perfeito, senão Jesus, que é o rei. Vamos concluir? Em suas confissões, Agostinho afirmou a respeito dos Salmos: não há nada do coração que lhes fique oculto. De fato, que riqueza pode ser encontrada no livro dos Salmos. Então, na conclusão, é uma exortação à leitura. Seremos muito abençoados se nos aprofundarmos em nosso entendimento. Podemos nos conectar aos autores, seres humanos como nós, isso eu já falei, né, em relação de como a gente percebe qualquer personagem. A gente estudou há um pouco tempo atrás personagens bíblicos, né, como nós podemos nos conectar à história de outros personagens. Ser instruídos quanto ao modo de apresentarmos ao Senhor as nossas súplicas e as nossas orações. Quantas orações nós temos nos Salmos. Ser alimentados com a palavra de Cristo. Encontrarmos esperança. Se há medo, se há desespero, se há problemas emocionais, nós encontramos esperança na palavra. Nos alegramos na palavra. Aplicação. Como você poderá crescer em interesse e em amor pela poesia hebraica dos Salmos? Sejam as suas canções e as suas orações estruturadas e modeladas pelos Salmos. Aproxime-se mais de Jesus em devoção. Então, que Deus assim nos abençoe, nós possamos aprender mais, né? Palavra de Deus.